Vamos começar o nosso estudo de hoje, né? Agradecendo mais uma vez a Deus a oportunidade de estarmos juntos mais uma semana, né? Vencendo as dificuldades, tudo isso, e buscando, né? Através desses momentos que estamos juntos, buscando o nosso aprimoramento espiritual através das lições, né? Que nós somos toda semana lembrados a participar e fazem com que a gente também coloque, né, no nosso dia a dia, como foi falado semana passada, né, na nossa própria vida. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, né, e que ilumine as nossas mentes para que, através dessa página que nós vamos realizar hoje, do livro Cura e Libertação, do Zé Carlos de Luca, a gente possa debater um pouco sobre essa página e que isso traga para nós, né, solução, respostas, identificação de obstáculos que trazemos interiormente, para que a gente possa dissolver isso tudo e seguir em frente, né? Nessa marcha que vai nos levar, com certeza, ao dia, né? À nossa felicidade, mas que a gente possa já ter em mente que os propósitos de Deus estão presentes em nossa vida e que nós devemos nos conectar com Deus que está em cada um de nós para promover a realização desse propósito enquanto estamos a caminho. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumine, nos ampare, nos envolva em sua luz através dos benfeitores espirituais da nossa casa, que estão sempre conosco, nos amparando, nos fortalecendo, trazendo até nós a inspiração necessária para que possamos realizar a construção desse homem novo que aqui viemos realizar. Que tenhamos coragem, que tenhamos perseverança, que tenhamos determinação nesses passos que, por certo, serão profícuos em nossa vida. Graças a Deus. Eu vou compartilhar com vocês o material e aí a gente vai lendo e vai batendo uma bola, tá bom? Todo mundo participando? Ok. Ok. Então, o livro é Cura e Libertação, né, do Zé Carlos de Luca, e o tema de hoje é libertação espiritual. Só o título já é algo que perseguimos, né? É o que desejamos todos nós, né? Nos libertarmos espiritualmente, né? Então, começa assim, antes do início do capítulo, ele colocou essa frase de Herculano Pires no livro Obsessão, o Passe e a Doutrinação. Tome conta de si mesmo. Deus concedeu a jurisdição de si mesmo. É você quem manda em você nos caminhos da vida. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Tome conta de si mesmo. Deus concedeu a jurisdição de si mesmo.
É você quem manda em você nos caminhos da vida. A gente refletir, né? Se isso está E ocorrendo. muito. Está ocorrendo. É o livre-arbítrio, né? Oi? Sim, sim. É o livre-arbítrio, né? Sim. Para a gente refletir, né? Se somos nós mesmos que mandamos na nossa vida ou se nós estamos sendo, de alguma forma, influenciados, né? Por algo, né? E ele inicia esse capítulo com esse parágrafo do livro de André Luiz, da Agenda Cristã, em que ele coloca: não acuse os espíritos desencarnados, sofredores, pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações. E reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. É uma coisa que nós normalmente, de forma geral, generalizada, nós às vezes fazemos, né? Tem gente que faz sempre, tem gente que faz às vezes ainda, né? E essa gente somos todos nós, né? Nós estamos incluídos nisso, né? Quem está falando? Não sei de onde vem. Enfim. Então, ele coloca aqui, né? Não acuse os espíritos desencarnados, sofredores, pelos seus fracassos na luta, né? Normalmente, a gente fala assim, é um problema de obsessão. Eu estou passando algum problema de obsessão, porque tudo dá errado na minha vida, né? Tudo está acontecendo de forma errada, equivocada. Não era para acontecer isso. Isso é culpa de alguém. Vai ver que é algum espírito obsessor, algum infeliz aí que está promovendo isso para a minha vida, né? Na verdade, nós sabemos que não é bem assim que ocorre, né? Alguém gostaria de falar? Já se falou em semeadura, colheita, a livre-arbítrio, na responsabilidade que nós temos, né? Foi falado no início. Eu falei logo, espera aí, deixa eu abrir. Que a gente tem que ver, né, a situação, como ele coloca aqui, né? Repare o ritmo da própria vida, né? A gente reparar dentro de nós. E o texto vai tratar exatamente disso. O texto que a gente vai ler vai tratar exatamente disso. Então, ele examine a receita e a despesa, suas ações e suas reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações. E reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia, né? Que não tem como ser de modo diferente, né? A gente colher de forma diferente daquela que a gente construiu, que a gente semeou. Se a gente semear, cultivar bananas, a gente não pode colher tomate. Não tem jeito, né? Então, sempre buscando dentro de nós. É claro que aquilo que acontece dentro de nós atrai o externo, mas aí não é o externo que está influenciando negativamente. Ele está aumentando a carga negativa que nós mesmos estamos escolhendo para a nossa vida. Isso porque quando achamos que eles que trazem fracasso para a nossa vida, nós responsabilizamos eles, justificamos as nossas dificuldades, não é? E não buscamos superá-las, entendê-las, modificá-las,
Esse é um grande problema que nós temos e é um grande entrave realmente na nossa vida. Ele começa... Ele nos convida, posso Pode falar? Pode. Ele nos convida a mergulhar, né, no nosso íntimo e procurar ver com a maior sinceridade possível o que a gente tem feito ou fez para que tal e qual ação ocorra, seja ela negativa ou positiva. No caso, ele está falando mais de negatividades, né? A gente tem muito, eu falo por mim, a gente tem muito, como é que se diz? Muita dificuldade de parar para analisar. Aconteceu isso assim comigo, mas deixa eu pensar, por que será que isso aconteceu comigo? E a gente fazer um retrospecto do que antes nós fizemos para que isso pudesse ocorrer. É um exercício que a gente teima, falo por mim de novo, teima em não fazer. A gente passa batido. Nossa, que horror, estou passando por isso, mas não se para analisar. Ele está fazendo esse convite, né? Que a gente tem que ver os antecedentes da nossa própria história e daquele ponto, seja lá o que for, para chegar a uma conclusão de que, poxa, também eu fiz assim, assim, assado, agora está vindo a conta para eu pagar. É claro que pode haver influências externas, como você falou mesmo, às vezes tem, mas, falando sério, na maioria das vezes não tem. E, normalmente, tem a ver com a nossa existência atual. Também não adianta ficar procurando o que eu fiz na outra vida. Bom, pelo menos eu penso assim. Eu acho que a maioria das coisas a gente passa por ações desta própria existência e não de outras, né? A gente também assim, é difícil. A maioria das nossas dificuldades realmente elas podem ser colocadas nessa própria vida, mas algumas são pendências do passado que nós trazemos, não é? E que nos colocam em determinadas posições para que a gente possa vencer. Porque no passado, vamos dizer, nós tivemos num lado e não soubemos usar bem aquilo que Deus nos oportunizou como talentos, não é? Não soubemos multiplicá-los, então a gente vai para o outro lado. Quando a gente renasce do outro lado, para poder provar daquilo que você não fez e deveria ter feito. Porque a gente está aqui para multiplicar. Então, vamos passar por determinados perrengues, vamos dizer assim, né? Porque nós não realizamos aquilo que era necessário. Então, assim, muita gente pensa porque nós estamos a nossa vida é imortal e nós vamos retornar, né? Quantas vezes forem necessárias para realizar aquilo que temos que realizar, realmente vai acontecer isso. Mas, se com conhecimento nós damos de costas para os ensinamentos que recebemos, quando nós retornarmos uma outra vez, em vez de ser mais facilitada a nossa vida vai ser um pouquinho mais complicada, porque nós vamos ter que nos desdobrar para construir aquilo que temos que construir nesta encarnação, na nova encarnação, e vamos ter que dar conta também daquilo que deixamos de fazer na outra, ou nas outras, né? Porque Deus, às vezes, não nos dá aquele fardo numa reencarnação imediatamente seguinte, porque talvez a gente não tenha capacidade, condições de realizar. Então, ele aguarda o tempo certo para nos dar, né?
Não é como nós, né? Que quando emprestamos alguma coisa a alguém, queremos de volta no dia seguinte, vamos dizer assim, né? Ele aguarda o tempo certo para nos dar aquele fardo necessário à nossa elevação, ao nosso progresso. Então, mas assim, concordo com você que a maioria das nossas dificuldades são criadas hoje, exceto algumas, não vamos entrar aqui agora, né? Que são expiações, situações essas que não podemos deixar de passar, que se fazem presentes de vidas anteriores. O resto são provas, né? Provas que todos nós temos, né? E que devemos... Sim, são as causas... São as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. Eu falei mais no sentido até do início da nossa conversa e do que ele expôs aí. Nós somos donos da nossa própria consciência, nós é que temos que gerir a nossa vida. Então, eu fui mais assim por esse lado. Não, mas é claro isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Só que nós podemos ficar mais penalizados pelos atos do passado que nós deixamos para lá, né? Nos omitimos, não fizemos pouco caso, não é? Então, hoje, aquilo se volta como um fardo na nossa vida. São situações que se apresentam, né? Na nossa vida e são as provas que nós vamos ter que conseguir passar com nota boa, porque senão, na próxima, elas vão continuar, né? Até que a gente aprenda. Então, Deus nos dá a oportunidade. A lei de Deus é a lei de amor. Enquanto não encontrarmos essa trilha do amor, nós vamos ficar nesses embates, nessas situações difíceis e complicadas. Porque a única coisa que nos salva é o amor. É o amor. E este amor é que nós temos que fazer desabrochar em nós, para que a gente possa assumir as nossas condições, né? Sem vitimismo, enfim, como uma prova do caminho natural que todo mundo tem, né? E responder à altura daquilo que nós já sabemos, intelectualmente, buscando realizar no dia a dia a prática desses ensinos morais que nós vimos aprendendo, né? Então, ele começa o texto dizendo assim: temos uma tendência de transferir a terceiros a culpa pelos nossos problemas. Dificilmente admitimos a nossa parcela de responsabilidade pelos fracassos que enfrentamos, né? Então, nós podemos perceber que, normalmente, eu estou falando aí de modo geral, é claro que umas pessoas a gente vai identificar, outras pessoas a gente não vai identificar tanto, mas, normalmente, nós justificamos todos os nossos fracassos, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, quando nós erramos, quando nós extrapolamos, quando nós passamos do limite, a gente justifica. Eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Porque ele fez primeiro. Nós nunca assumimos, mesmo que o fulano tenha feito, nós nunca assumimos, é verdade, eu errei. Né? Nunca, modo de dizer, que eu sei que muitos já fazem isso, né? Mas a grande maioria daqueles que estão na Terra ainda não fazem. Sempre será mais fácil e confortável dizer que a culpa é do outro, seja ele o chefe, o empregado, o professor, o cônjuge, o parente, o governo e etc. Nem mesmo os espíritos inferiores escapam da acusação de serem os responsáveis pelos nossos tropeços. E aí a gente volta naquela conversa lá de início, Tereza, né? Na grande maioria das vezes, não são os espíritos desencarnados que vêm até nós criar problemas na nossa vida. Somos nós que os atraímos
com os nossos desequilíbrios. Então, eles são atraídos por nós, por pensamentos similares, sentimentos sintonizados, né, ali, conectados. Então, eles vêm até nós. Então, a gente já está obsidiado. Por quê? Porque tudo vai aumentar, não é? Porque se eu tenho pensamentos de alegria, eu vou atrair para mim a alegria. Se eu tenho pensamentos e atitude, não são só pensamentos, também tem que ter atitude, né? Atitude negativa, eu vou atrair para mim atitudes negativas de todos os locais. Como todos nós estamos conectados, nós vamos atrair tanto da Terra quanto do espaço. E então, muitos vêm e aí começam, né? E aí, quando você começa a querer sair da situação, ela se torna um pouco mais difícil, porque aí não é só você, né? São outras pessoas que se alimentam daquilo que você se alimentava. Por isso que mudar também é tão difícil. Primeiro, porque a gente precisa identificar que a gente precisa mudar. Esse é o primeiro passo. A gente precisa identificar que a gente tem que mudar, né? A gente precisa... Estou mudando aqui que eu estou com calor. A gente precisa mudar. Quando a gente não identifica que precisa mudar, tudo se torna diferente. Por que que eu preciso? Para que que eu preciso mudar? O que que isso vai modificar na minha vida? Então, quando eu tenho todos esses parâmetros bem esclarecidos no meu coração, na minha mente, eu tenho forças para mudar, porque eu sei que eu preciso mudar para ir para uma outra situação, para ir para um outro patamar vibratório, para poder, então, me desfazer daqueles que me acompanham naquele pensamento antigo, naqueles sentimentos de mágoa, de ressentimento, que eu estou tentando dissolver do meu coração. Então, quando eu faço um movimento no sentido de avançar, de progredir, de sair daquela situação nefasta, existe uma resistência do outro lado muito grande, tanto da parte dos encarnados quanto da parte dos desencarnados. Se você tem um determinado comportamento durante anos e, de repente, você começa a mudar, porque você começa a ver que aquilo não está te fazendo bem, você começa a observar o que está à tua volta, ao teu redor, você começa a se conectar mais com a espiritualidade, você começa a se conectar com Deus, você começa a ver que a vida não é só isso que os olhos físicos nos mostram, que é muito mais, que é algo muito mais profundo. Aquelas pessoas que estão ao teu entorno, no plano físico, elas começam a ver a nossa mudança. Uns acham ótimo, vem com a gente, outros não, porque estão acomodados numa situação. Então, quando você começa a sair daquele parâmetro, você começa a incomodar o outro, porque quando você se mexe, né? Quando você se mexe, é como entrar num lago. O lago está plácido, está as águas paradas. Quando você adentra um lago, você começa a formar ondas. E essas ondas, elas vão repercutir ao redor, até o final do lago, até elas perderem força, não é? Então, aquilo cria uma atmosfera diferente dentro do lar, dentro do ambiente de trabalho, aonde quer que você esteja, com as suas amizades. Por exemplo, se eu tenho o hábito de me reunir com amigos e beber toda sexta-feira, eu começo a notar que aquilo não me faz bem. Por que eu estou fazendo aquilo? O que me traz mais alegria? Está me criando problema de saúde? Está me criando uma série de problemas. Não vamos entrar aqui nessa seara, né? Só um exemplo. Então, você começa, para não ficar complicado com seus amigos, você começa a dar
ou dar uma desculpa para não ir, né, para e tal no encontro, ou então você vai. Se você é uma pessoa mais afirmativa, vamos dizer assim, você vai e não bebe. Se alimenta, toma um refresco, toma outra coisa qualquer para, né, não ficar com a garganta seca, mas não bebe. Você vai criar ali, com a sua atitude, sem você querer, de forma, não querendo de forma alguma, você vai constranger. Você não vai beber hoje? Não quero e tal. Aí você, assim, você começa a constranger só com a sua atitude. Quer dizer, não é você que constrange, são as pessoas que começam a se sentir incomodadas. Por quê? Porque elas também sabem que fazer aquilo não é bom, não é positivo. Na intimidade delas, elas sabem, mas elas não têm coragem, elas não têm força, elas não têm determinação. Então, elas começam a fazer o quê? A sabotar você, não é? Ou deixar de te chamar para os encontros. Exatamente. E aí, quer dizer, você não serve mais, porque você mudou a sua atitude. E não foi para pior, foi para melhor. Mas porque aquelas outras pessoas, elas não têm a mesma força de tentar, pelo menos, ou de não se incomodar com aquilo e continuar, e até chegar para a pessoa e dizer, como é que você está conseguindo isso? Né? Porque aquilo é como você tomar leite. Se você tem um hábito, estou dando um exemplo de tomar, antes de dormir, um chá ou um leite, qualquer coisa, estou dando outro exemplo qualquer. E você deixa de fazer aquilo, por alguma razão, o organismo sente. Porque ele está habituado àquilo. Então, ele sente. Você cria, né? Você cria ali um laço, embora seja uma coisa, não é uma coisa ruim, uma coisa negativa, mas você muda o hábito, de repente está em falta, sei lá, ou você não está se sentindo muito bem com aquele alimento, você muda, não toma mais aquela xicrinha de leite quentinho, vamos dizer assim, que você tomava todo dia. Passa a não tomar. O seu organismo vai pedir, ele vai ter necessidade de tomar alguma coisa naquela hora. Você pode mudar, você muda para outra coisa. É a mesma coisa, é ligar a chavinha, mudar a chavinha, né? E às vezes as pessoas não têm essa condição. Então, elas criam resistência para você. Então, é o que ele coloca aqui, né? Nós temos responsabilidade por nós. Mas toda vez que a gente muda, quer mudanças na nossa vida, nós não podemos esquecer que nós vamos ter resistências. Vamos encontrar sempre resistência. Aquele grupo que saía com você vai dizer, pô, mas agora você não é a mesma coisa, pô, você é o único que não faz isso, você é o único que não fuma, você é o único que não bebe, você é o único que não topa certas coisas, né? Então, você vai ficando aquela pessoa... Se o grupo não está aberto à mudança também, não que eles tenham que fazer exatamente o que você faz, mas estarem abertos para uma nova possibilidade, porque tudo na vida da gente é possibilidade, né? Vai se transformar em realidade com o esforço, a determinação que a gente colocar ali, né? A vontade firme de poder mudar. Então, essa resistência existe sempre. Por isso é tão difícil a gente mudar. Porque a gente, às vezes, tem certas carências. Vou continuar no exemplo do grupo que saía toda sexta-feira para beber. Então, você precisa, se você é carente, você tem necessidade do apoio do outro, você vai se deixar envolver e vai tomar um gole. Porque você precisa tanto daquelas pessoas. Porque a pessoa não se conhece, não se ama tanto quanto deveria se amar, no sentido de se preservar, preservar as suas escolhas, os seus hábitos, os seus posicionamentos, respeitando do outro, mas não abrindo mão daquilo que você, para você pensa, acha, crê realmente que é o melhor e é o que você deve fazer. Então, nós sempre teremos resistência, sempre que a gente for
tentar mudar alguma coisa na nossa vida, a gente sempre vai encontrar resistência. E essas resistências são normais, e são até num certo ponto, são positivas, no sentido de que vão fazer você se fortalecer também, para poder ultrapassar esses momentos, né? Então, ele continua: quanto à possibilidade de sofrermos uma influência espiritual, não se pode negar que os espíritos inferiores conseguem interferir negativamente em nossa vida, tanto quanto os bons espíritos atuam em nosso favor. Então, vejam aí, existem os espíritos inferiores, né? Menos esclarecidos, né? Prefiro assim, menos esclarecidos, mas existem também os bons espíritos, os espíritos esclarecidos que nos ajudam. Aí é aquela coisa, a quem você alimenta mais, né? Igual aquela história do lobo, né? do cão, né? A quem você alimenta mais? Você tem os dois dentro de você. A quem você está alimentando mais? Então, aquele que você alimentar mais vai repercutir na tua vida. Vai encontrar as brechas necessárias para entrar, para adentrar a sua intimidade, né? Porém, a lição de André Luiz, entidade espiritual que se manifestou através de Chico Xavier, é no sentido de que a maior parte das dificuldades que hoje defrontamos resulta da natureza de nossas ações ou omissões, e não propriamente de alguma interferência espiritual negativa, a qual, acaso esteja ocorrendo, o tópico que estuda a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos será sempre como causa secundária e nunca como causa principal dos nossos problemas. A interferência espiritual inferior somente se processa pelo contato com as nossas próprias inferioridades. Alguém gostaria de falar? Eu acho que realmente isso aí é uma verdade verdadeira. A gente tem que prestar muita atenção, né? Nesse pensamento aí, essa última frase. É porque para mim não está dando, não está dando para ler, eu estou só te ouvindo. Porque está muito pequenininho. Não, eu estou no telefone. Você está no telefone, sim, o final ele cita, né, a parte do livro dos Espíritos que fala da influência oculta, né? Oculta. A interferência espiritual somente se processa pelo contato com as nossas próprias inferioridades, né? E é verdade. A gente está muito atento, né? Como dizia o Chico Xavier, o obsessor não pula janela, ele entra pela porta. Se a gente abrir a porta, ele vai entrar. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, porque é como eu falei no início, eu estou aborrecida, mas eu tenho que, né? Eu falei no início, eu tenho que fazer com que essa coisa se dissipe, porque senão é piorar, né? É piorar, é me incomodar. É normal, né? É normal, porque somos espíritos imperfeitos. Então, é verdade. O entendimento, ele nos ajuda muito. O entendimento das coisas espirituais, como elas ocorrem, né? E como isso se processa dentro de nós, isso é muito importante para a gente, porque é aquela limitação, é aquele momento, a gente até se incomoda, a gente se irrita. Nenhum de nós pode dizer que não se irrita. A gente se irrita. Todo dia a gente se irrita, não é? Uns mais, outros menos, claro, cada um, né, com a sua condição, com as suas dificuldades, vamos dizer, com seus momentos ali, né? Cada um com seus uns, né? Então, uns favorecem mais esse tipo de coisa, outros não, e tudo. Mas todos nós nos irritamos de alguma forma, em algum momento, né? E a gente precisa ter esse entendimento para não deixar que essa irritação, essa contrariedade,
essas questões que nos abalam, elas se fortaleçam, né? Elas ganhem força dentro de nós. Então, o entendimento disso tudo nos favorece, porque quando a gente sente que não está bem, a gente sabe que não está bem, mas quando a gente identifica que não está bem, a gente já começa a trabalhar intimamente para desfazer aquilo, né? Pode demorar um pouquinho, pode demorar mais, pode demorar menos, mas a gente já começa a trabalhar internamente. Eu não vou me deixar envolver por essa coisa ruim. Isso não está em mim, isso está no outro. Foi o outro que quis jogar em cima de mim. Ele jogou, eu deixei ele jogar, né? É como alguém que está passando assim na calçada, na época que tinha muita casa, né? E ali o dono da casa, a dona da casa estava fazendo a limpeza ali da varanda da casa, e pegava aqueles baldes, né? Quantas vezes a gente, menina, a gente não levou água de balde, né? Passando na rua de casa, não é? Então, é como se a gente estivesse passando assim, e de repente alguém vem e despeja um balde em cima da gente, né? E suja a gente toda, né? Então, vai caber a gente aceitar ou não. A gente, no momento, a gente tem aquele impacto, aquilo incomoda, às vezes dura um pouquinho, mas quanto mais rápido a gente dissolve aquilo, melhor a gente fica, porque a gente tem que saber. Isso foi colocado, isso foi plantado na minha porta, e eu não quero isso, né? Esse tipo de planta eu não quero. Eu vou arrancar e vou plantar outra bonita aqui, né? Algo que dê fruto, que embeleze a minha casa mental, porque essa eu não quero. Então, a gente começa a trabalhar. Muitas vezes é difícil, não é lendo só, não é orando, porque às vezes a gente não consegue nem concatenar uma oração, não é? Então, é melhor ler. Né? Botar uma música, né? Cantar alguma coisa bonita, gostosa, que nos lembre coisas boas, né? Enfim, desabafar com alguém, né? Algum amigo, alguém que possa nos ouvir, ou falar mesmo com os nossos bons amigos espirituais, né? E pedir ajuda, né, para que se dissolva aquilo, tomar um bom banho, né, e fazer uma limpeza ali no banho, né, trazendo através de uma natureza, como a gente estivesse sob uma cachoeira e aquela água fosse nos limpando, né? Então, assim é que a gente se utiliza da oração, do conhecimento, para poder transpor esses processos difíceis, né? Pelos quais todos nós passamos, praticamente quase todos os dias, né? Deve haver algum ponto de afinidade, ele continua, entre a maldade que vem de fora e com o mal que ainda existe dentro de nós. Então, vejam como é importante o conhecimento, a identificação daquilo que nós temos, né? Da pessoa que nós somos ainda. A gente, às vezes, diz assim, eu não sou orgulhosa, não, eu não tenho ciúmes, eu não isso, eu não aquilo, não, já ultrapassei e tal. Mas, às vezes, acontece alguma coisa e que nos incomoda. Se nós formos verificar com verdade, com pureza de nossa alma, nós vamos identificar, não, eu fiquei com ciúmes. Isso me incomodou. Eu soube que a minha amiga, uma das melhores amigas que eu tenho, chamou a Tereza para ir ao cinema. E foi incapaz de me chamar. E aí eu soube porque a Jane que me contou. E quando ela falou, eu falei, não, mas eu não me incomodo com isso. Deixa, foram aproveitar, não, uma tarde linda, não, faça bom proveito. Quando eu desligo o telefone, aquilo fica me remoendo, aquilo fica aqui no meu peito me contaminando, mas como pode? Fulana convidou a Tereza, acabou de conhecer a Tereza, sou amiga dela de 30 anos, como é que pode? Eu moro do lado da Tereza, custava ela passar aqui na minha porta? Custava? Deixa ela comigo.
Aí aquilo fica, mas para a Jane eu falei, não tem problema, que isso, não, se esqueceu, não tem problema, mas aquilo me incomodou. Então, aí eu vou identificar que eu tenho ciúme das minhas amigas e que me senti passada para trás, traída, porque não fui convidada. Entendeu? Às vezes, a gente se acha, né? Então, são pequeninas coisas todos os dias que nos mostram como nós estamos, na verdade. Não é aquilo que a gente imagina, não é aquilo que a gente projeta, é aquilo que a gente é, de verdade. Então, quando a gente descobre isso, tudo fica mais fácil. Tá, tudo bem. Poxa, Jane, convidou a Tereza? Que bom, tudo bom. Pô, eu até gostaria de ir. Se eu até soubesse qual era a sessão para encontrar com elas, eu me amaria. Tranquila, porque eu não posso ficar pensando mal dos outros. Não é? Cultivar animosidade com os outros. Os outros podem ser o que são, diferentes de mim, com pensamentos diferentes. Eu posso não concordar com as coisas que eles acham, mas eu não posso nutrir animosidade pelas pessoas. Eu posso saber com quem que eu estou lidando, mas eu não tenho direito e nem devo fazer isso, porque eu não estarei fazendo com o outro, eu estarei fazendo comigo, entende? Então, toda vez que eu me impor algo negativo, eu vou estar em perigo, porque eu vou estar abrindo a minha porta para aqueles que eu não desejo que entrem. Nenhum espírito... Quer falar? Alguém falou? Não, foi eu que murmurei aqui. É verdade isso, né? E a pior coisa, né, Valéria, é esse diálogo mental aí que você falou. Às vezes mas isso não tem o menor não. Mas aí, quando eu estou sozinha, aí eu começo, vem, puxa né, vida, na cabeça, aquilo, você está lá lavando a louça, de repente aquilo vem, né? Aquilo volta. É persistente, né? Porque o mal é persistente. Ele é persistente, ele fica ali, latejando, igual uma dor de cabeça, né? É verdade. É uma coisa perigosa, né? Nenhum espírito inferior entra na minha vida se não tiver encontrado alguma porta que deixei aberta. Por tal razão é que André Luiz adverte para não acusarmos os espíritos como responsáveis diretos pelos nossos fracassos. Eles são indiretamente, às vezes, corresponsáveis, né? Porque nós somos. O germe está em mim. Se não tem como ligar, né? O plug não entra. Não é? É como se quisesse ligar 2 tomadas macho ou 2 tomadas fêmea. Não vai haver encaixe, né? Então, é preciso que haja. Note que interessante. É uma entidade espiritual, no caso, André Luiz, quem está dizendo, para não acusarmos os espíritos pelas nossas quedas. André Luiz está no mundo espiritual e, por isso, tem maior amplitude de visão sobre o assunto. A interferência espiritual negativa pode até ocorrer, agravando nossos padecimentos, mas ela não é a causa principal dos nossos problemas. É isso que a gente tem que ter em mente. Não é a causa principal dos nossos problemas. A causa principal está em mim. Eles vêm para ampliar o sofrimento. Mas se não houvesse dentro de mim aquele nó, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele ódio, né? Eles não conseguiriam agir. De forma alguma, eles poderiam agir. Que não teriam que acessar. Como acessar aquilo? Valéria? Oi? Tira uma dúvida minha. Boa noite. Oi, querida, fala. Essa interferência espiritual negativa,
ela está sempre com aquela pessoa, tipo assim, é daquela pessoa, ou de acordo com a ocasião muda Aí, os espíritos. se a pessoa, ela é uma pessoa, né, a pessoa encarnada, ela é uma pessoa que está sempre pensando para o mal, ela está sempre com isso. Mas se ela é uma pessoa que tem episódios, né, tem momentos em que ela não está bem e aí sintoniza com a negatividade, então são só nesses momentos que ela tem interferência. Eu não sei se foi isso que você... Foi isso mesmo. Quem é mal mesmo, é ignorante, né? Que o mal vem da ignorância, né? E se compraz em fazer o mal para o outro, né? E que não tem o menor senso de justiça, de compaixão, está pouco se lixando, né? Não quer nem saber, entendeu? Não quer saber das consequências dos atos que praticar. Não tá pensando só nele. Quem só pensa em si, quem é egoísta, quem só pensa em si, só quer tirar proveito, só tem interesse pessoal, esteja onde esteja, né? em que círculo ele se encontre, dentro do lar, na sociedade, seja quem for, ele estará sempre acompanhado do mal, porque ele pensa no mal e ele realiza o mal. Então ele está sintonizado, ele tá assim, ó, de mãos dadas com o mal. Então ele vai ter muita inspiração para o mal e vai estar sempre com o mal, a não ser daquele momento que ele possa querer fazer a mudança dele, entendeu? E quanto mais a gente adentra o mal, quanto mais a gente se rebaixa pelo mal, e aparentemente parece que se eleva, né? Porque essas pessoas normalmente elas estão em busca de poder, né? As pessoas que realizam o mal, todos eles querem poder, todas as pessoas que fazem o mal a alguém, elas fazem para ter poder, para mostrar que tem poder, né? Então, é mais difícil ainda, aquela questão da resistência que a gente falou, é muito pior ainda. Porque você pode fazer o mal para uma pessoa sem saber que está fazendo mal. Isso é uma coisa. Você fazer o mal sem saber que aquilo foi uma coisa ruim, penalizou aquela pessoa. Você não sabe. Você pensa que a atitude que você teve foi uma coisa boa. A seu modo de pensar foi uma coisa boa. Mas quando você é colocado de frente para aquilo, alguém vem e interroga você sobre aquilo, você toma conhecimento, sabe das consequências e tem a oportunidade de mudar. Aí você muda. Quando você muda, que eu digo não é mudar só de ideia, né? É mudar realmente através de atitudes, né? Aí você vai dissolvendo aquelas resistências e vai avançando, entendeu? Mas quando você acha que você fez o mal, você está pouco se lixando, vai fazer mais, porque eu sou o que sou, e tal, e tal, e tal. E tem, infelizmente, o nosso mundo ainda isso predomina, né? Você vai estar sempre envolvida com espíritos, no caso desencarnados, né? Que são tão maus quanto você, até piores, né? Então, por isso que nós espíritas sabemos que não adianta ter pena de morte e que não deve ter pena de morte. Porque um espírito desse, do outro lado, ele faz mais estrago do que encarnado. Então, o que tem que acontecer com ele? Se ele é um criminoso, ele tem que ser pego, tem que ser preso. Não é? Para que ele possa cumprir e ter tempo para pensar naquilo que ele fez, ter a oportunidade de pensar naquilo que ele fez, para que numa próxima vida, uma próxima existência, ele possa ter mais oportunidades de realizar
conforme é o nosso destino, aquilo para o qual nós fomos criados, né? Nós fomos criados para o bem e para o amor. Então, qualquer coisa, vocês perguntem. Valéria, o André Luiz tem aquele livro dele, Sexo e Destino, mostra muito bem a questão que você colocou no início da maneira, quanto mais da prática do mal ou do vício, que forma uma espécie de simbiose com o espírito menos esclarecido ou inferior, agindo direto com aquela pessoa, não se desgruda. Exato. Mas aí é preciso que seja uma coisa pertinaz mesmo, né? Esse livro mostra muito isso. E é mais comum do que a gente acha. Nós temos um exemplo que é bem... que eu acho que todo mundo aqui viu, todo mundo viu o filme Ghost, né? Sim. Sim. Ghost. Todo mundo. O amigo do... Esqueci agora os nomes, eu esqueci. Do que morreu, aquele que trabalhava com ele na área de investimentos, né? Que é quem retirou... Aquele que retirava o dinheiro, passava, né? Enfim, fazia as tramas todas, né? Que foi quem mandou matá-lo, né? Sim. O que aconteceu na hora que ele... Como é que ele fica desesperado quando ele é pego, né? Ele é pego porque ele faz lá aquela artimanha... Eu esqueci o nome dele, como é que era o nome dele? Mas eu... Filme. Você vai... O que era Não casado. Eu esqueci o nome. Esqueci mesmo. Fugiu. Patrick Schwarzenegger. Patrick Swayze. Mas o nome dele no filme, como é que era o nome dele? Não esqueci. Eu também não me lembro. Ele descobre, né? Ele descobre porque que ele tinha sido... Porque ele não vai embora, né? Ele desencarna, não vai embora, fica na Terra e tal, para poder descobrir quem é que tinha feito aquilo com ele, né? E ele descobre que era o amigo dele, o melhor amigo dele. Quer dizer, ele passava por uma coisa e era outra completamente diferente, né? Ele desvirtuava completamente, enfim. E aí, quando ele desencarna, o que acontece? Né? Aqueles espíritos atrasados, inferiores, vêm buscar. Então, você, quando pratica o mal, quando você realiza o mal por prazer, com alegria, sem noção do perigo, né? Achando que você morreu, acabou, você está na mão dessa gente. Então, quando você passa para o outro lado, você está na mão deles. É uma coisa complicada e ainda depois vai ter que se haver aí com a sua consciência, aí vem uma série de coisas para você retornar, né? Mas você é como fosse um teleguiado também, porque você sintoniza na mesma faixa. A gente vê isso pelo mundo hoje, né? Está acontecendo todo dia. As ações de pessoas na nossa vida, né? O que repercute, né? Pessoas que têm poder, né? Com atitudes que tomam, canetadas que dão, coisas que dizem, enfim, o que acontece no mundo? A gente está vendo, a gente está presenciando diariamente no mundo, né? Diariamente no mundo. Hoje a gente vê essa crise lá no Afegão, essa coisa que... Enfim, não vamos entrar por aí, mas para a gente ver como é que está o mundo. O mal predomina ainda na Terra. A gente não pode esquecer disso. E a gente não pode deixar que esse mal que predomina na Terra, ele penetre dentro de nós. Não quer dizer com isso que nós vamos ficar pessoas que não vão saber das notícias, não vamos saber o que está acontecendo. Não, nós temos que saber o que está acontecendo. Nós estamos no mundo. Então, nós precisamos saber até para saber nos posicionar, nos colocarmos e realizarmos a nossa vida, né? Dentro daquilo que nós estamos observando com o crivo da nossa razão, da nossa consciência, daquilo que sabemos que é o melhor para nós, ou que é o pior, né?
Então, hoje a gente vê coisas disparatadas acontecendo, né? Usem máscara. Precisa usar máscara. Não use máscara, né? Então, você tem que ter inteligência para poder saber discernir. Não é? Não pode ser teleguiado. Então, a gente está nesse momento e a doutrina espírita, ela nos esclarece porque ela nos abre, ela nos abre um leque, ela amplia a nossa condição de entendimento, ela nos mostra o mundo além do mundo físico, o mundo espiritual, do qual nós estamos inseridos. Então, não vamos nos enganar, mais uma vez, né? Porque a gente vem se enganando, né? Por isso que a gente ainda está aqui desse jeito. Então, vamos trabalhar com afinco para poder nos melhorar. Eu sei que é difícil, não é fácil, não é fácil. Realmente não é fácil. Nós temos as nossas dificuldades, sofremos ataques produzidos com o germe dentro de nós, né? Então, nós sofremos esses ataques. Essas coisas nos incomodam, nos tiram do equilíbrio, nos tiram de uma certa harmonia que nós já temos, já conseguimos em alguns momentos da nossa vida. Mas se nós usarmos esse conhecimento a nosso favor, isso vai nos favorecer, com certeza, para que nós não nos deixemos impregnar por essa atmosfera nociva que está aí. Não é fecharmos os olhos, vejam bem, é sabermos o que está acontecendo, mas não nos deixarmos envolver, sabendo que atitude devemos tomar diante das situações que vão se apresentando na nossa vida. E agindo assim, nós sempre tivemos e teremos a ajuda da espiritualidade superior, que nos auxilia, nos orienta, mas é preciso que a gente esteja na sintonia para poder entender, para poder captar essa mensagem que não vem de forma clara às vezes, na maioria das vezes, mas que vem em forma de sinais que a vida vai nos dando para que a gente possa ir se modificando para melhor. Então, André Luiz ele fala aqui, né? A interferência espiritual negativa pode até ocorrer, agravando os nossos padecimentos, mas ela não é a causa principal dos nossos problemas. A causa principal somos nós. Essa é a verdade que precisamos encarar com maturidade. É uma grande verdade. Não adianta procurarmos tratamentos espirituais para afastar as energias negativas da nossa vida, se nós somos a própria energia negativa, pulsando 24 horas por dia. Esse é uma grande tarefa, né? Porque nós achamos muitas vezes que realizando um trabalho ou sendo favorecido por um trabalho, nós estaremos livres, né? É um vírus. E não. Até os próprios espíritos, né? Bota meu nome aí, porque está acontecendo uma coisa muito esquisita, que eu não sei o que é que está atrapalhando e tal, não sei o que. Tudo bem, podemos botar um nome, sim. Precisamos ser ajudados. Precisamos, todos nós precisamos ser ajudados. E nós temos o dever de ajudarmos uns aos outros. Mas não podemos correr o risco de pensar que nós não somos aqueles que estão com o germe da imperfeição, do desequilíbrio, do orgulho, do egoísmo dentro de nós. E que aquilo só acontece conosco porque alguém de fora, seja encarnado ou desencarnado, quer atrapalhar a nossa vida. Que tudo que acontece na nossa vida é para nos tirar do eixo. É para nos atrapalhar, é para nos levar ao fracasso. Então, tudo que eu faço não dá certo. Por que será que não dá certo? Será que esses espíritos têm tanta força assim? Ou somos nós que damos forças a eles? Porque sintonizamos.
porque pensamos na mesma faixa, porque sentimos as mesmas coisas, né? Então, é uma questão que nós temos aí de pensar, né? E isso o Espiritismo ele tem a obrigação de dizer, porque é isso que ele nos ensina. Então, é isso que nós devemos dizer àqueles que buscam a casa espírita procurando essa intercessão, que essa intercessão será realizada, mas que é preciso que cada um de nós mude o seu pensamento, renove suas forças, se evangelize, busque aprender através do Evangelho aquilo que devemos fazer, as atitudes que devemos tomar, o que devemos pensar, o que não devemos pensar, o que não devemos falar. Ele nos ensina tudo isso. E muitas vezes nós não falamos isso. Então, nós damos uma ideia, passamos às vezes uma ideia errônea de que a doutrina espírita, ela, através de trabalhos espirituais, ela pode retirar o mal dos outros. Não é assim. Não é assim. Então, por isso nós ouvimos muitas vezes a pessoa dizer: eu fui, tomei um passe, mas não adiantou nada, não adianta nada. Os guias são fracos, aquele centro é fraco, ou aquele templo, seja lá de que outra natureza, de que outra forma for, ou mesmo a igreja protestante, ou católica, ou budismo, ou seja lá o que for. Não gostei porque não está resolvendo meu problema. Não está resolvendo o seu problema porque você não quer resolver o seu problema. Você quer que os outros, você quer terceirizar os seus problemas. Você quer que os outros resolvam os seus problemas, né? Modifiquem a sua vida. Mas não pode. Por quê? Porque a vida está acontecendo conforme deve acontecer, para você melhorar. Ela é fruto daquilo que você escolheu, das energias que você movimentou nas suas existências anteriores e hoje, principalmente. Então, nós não podemos esquecer disso. Não adianta obtermos uma bênção espiritual se continuamos amaldiçoando a vida e as pessoas, não é? Nós temos... Oi? Se eu não colaboro. Se eu não colaboro, não adianta, né? Não adianta. Se eu não colaboro, se eu não faço alguma coisa para melhorar, né? Como é que eu quero? Exatamente. Como é que as coisas vão mudar se eu mesmo não estou propondo a me ajudar, né? Eu não estou propondo a me ajudar. A gente tem que ver assim nesse sentido. Nós temos que nos ajudar. Às vezes a gente fica tão obstinado com antolhos. Eu tenho que ajudar o próximo, eu tenho que ajudar o próximo. E não se ajuda. Aí você desencarna, passa para o outro lado, chega lá, aí São Pedro vai perguntar para a gente: e aí, chegou agora? Tudo bem? Está se sentindo bem? No plano espiritual, e aí, agora? Cadê tua ficha corrida? Tua folha corrida? Fala aí, conta aí, o que você fez? Eu fiz isso para o fulano, para o marido, para o filho, para o cachorro, para a vizinha. Me desdobrei na casa espírita. Trabalhava de segunda a segunda, não tinha isso o dia inteiro. Chegava em casa cansada, ainda fazia janta e tal, não sei o que. Sim. E o que você fez para você? Olha, eu fiz isso tudo. Não, o que você fez para você? Quem é você? Eu sou Valéria. Não, não perguntei seu nome, eu perguntei quem era você. Eu sou espírita. Viu, São Pedro? Eu sou espírita. Eu não perguntei a sua religião, Valéria. Eu perguntei quem é você. E aí eu me calo, né? Porque eu fiz tudo pelos outros, né? Mas não fiz por mim. Então, ele vai dizer para mim assim: então, você vai ter que voltar para descobrir quem é você. É mais ou menos assim que acontece. Então, a gente tem que se descobrir, né? Porque quando eu busco me descobrir, claro que eu não vou me descobrir por completo numa existência só, mas é um processo. Mas quando eu sei quem eu sou, das dificuldades, das minhas limitações, dos defeitos que eu tenho,
eu sou uma melhor ajuda para o meu próximo. Porque quando o meu próximo vier conversar comigo, eu vou ter mais entendimento sobre o problema que ele traz, a dor que ele sente, vou ter mais empatia. Eu não vou dizer aquelas fórmulas prontas que a gente às vezes recebe. Ah, eu estou muito triste porque meu filho morreu, ou uma pessoa querida da família morreu. Ah, mas você sabe, você já está frequentando o espiritismo, você sabe que não existe morte. Nesse momento, é verdade isso, a morte não existe. A morte espiritual não existe. A morte física existe, mas a espiritual não. Você continua, você permanece. Mas aquela pessoa ela não está precisando ouvir aquilo naquela hora, ela está precisando ouvir outra coisa. Algo que toca o coração dela. E não fórmulas prontas. Então, nós precisamos nos conhecer para ver aquilo que é prudente dizer. Como eu gostaria de receber uma resposta, uma orientação. O que edificaria a minha alma? O que modificaria esse sentimento negativo de tristeza, de solidão que eu tenho, que eu trago dentro de mim? Ah, você precisa trabalhar, você precisa trabalhar. Eu vou arrumar uma tarefa para você fazer aqui. Mas a gente tem que saber o que a pessoa está precisando primeiro, não é? É claro que o trabalho no bem é essencial. É óbvio que é essencial que todos nós que possamos realizar alguma coisa em prol do nosso semelhante, nós temos obrigação de fazê-lo. Mas, às vezes, naquele momento que eu estou necessitada, eu não posso. Eu preciso ser tratada, acolhida, amada, me sentir amada, valorizada, entender o que eu estou fazendo aqui, para que eu possa dar o meu melhor para aqueles que estão caminhando comigo. Então, às vezes, a gente se atropela, né? A gente atropela tudo. Então, como ele diz, não adianta obtermos uma bênção espiritual se continuamos amaldiçoando a vida e as pessoas. Às vezes, a gente está num local, ou numa casa espírita, ou em qualquer núcleo, né? Trabalhando, mas continuamos sendo maledicentes. Continuamos julgando as pessoas pela roupa que elas usam, pelo modo como elas falam, enfim, pela vida que ela tem. Nós não sabemos quem é aquela pessoa, quais foram as dificuldades que ela teve que ultrapassar para chegar ali. Então, a gente precisa tirar os rótulos da nossa vida, tirar essa coisa assim rápida, né? Essas questões assim que se apresentam já formuladas na nossa cabeça, para ouvir mais e poder ajudar melhor a nós e ao outro. Porque quando eu sou uma pessoa melhor para mim, eu sou uma pessoa muito melhor para o outro. Por isso Jesus disse, amai ao próximo como a ti mesmo. Por que será que ele disse isso, se não houvesse razão para isso? Não é? Então, ele faz uns questionamentos. Como querer que o passe nos cure se não deixamos passar a tristeza e a mágoa? O que é o passe? O que é o passe? Quem quer responder? O que você perguntou, Valéria? O que é o passe? Aqui, a pergunta. Ele pergunta, como querer que o passe nos cure se não deixamos passar a tristeza e a mágoa? Aí eu perguntei, o que é o passe? É transmissão de energia. É uma transmissão de energia. Sim, é uma transmissão de energia. O que acontece no momento da transmissão de energia?
Ela faz uma limpeza. Aquele intermediário, né? O médium, através dele, o espírito transmite àquele que está recebendo aquilo que possa ser necessário ao que ele precisa. Só que o vaso tem que estar meio limpo também, né? Senão não recebe. Alguém mais? O passe é uma limpeza, né? Uma limpeza espiritual, né? Contanto que a pessoa se deixe se limpar, né? Esteja aberta para isso. A pessoa tem que se conectar, né? Ela, quando está tomando o passe, ela tem que estar conectada com o superior, senão não vai adiantar nada, vão jogar energia fora. E acho que tem que a parte do merecimento também, né, de cada um, né? Você recebe de acordo com o seu merecimento. O passe é tudo isso que vocês disseram aí, exatamente, tudo isso que vocês disseram aí. Mas o passe não adianta se eu não mudar minha forma de pensar e de agir. Por quê? Porque se eu não abandonar os velhos conceitos, a minha arrogância, a minha maledicência, né? A minha mania de achar que eu estou sempre certa, e uma série de outras questões que tem a ver com egoísmo e com orgulho, não adianta nada. Eu vou ali, sento, né? Momentaneamente eu faço uma prece, me conecto, recebo a carga de energia que introduz no meu corpo a medicação, vamos dizer assim, né? Que eu necessito para aliviar, para superar alguma coisa, organizando todos os plexos, os chakras e tal. Maravilha. Mas ao me levantar e ao sair, eu tropeço na rua. Quando eu tropeço na rua, eu já emito aquele som, né? Aquela palavrinha que a gente às vezes fala, né? E aquele sentimento, acabei de sair, não é possível. Já levei um tombo, mas mas não sei o que. Aí entro dentro do carro e saio, e aí levo uma fechada. É o seu, né? Seu filho da Dona Joana, não é? E assim, como que o passe vai fazer efeito em mim? Então, a gente tem que pensar, né? Que eu digo, todos nós temos que pensar, né? Nós estamos dentro de um trabalho, se realizamos o trabalho do passe, claro, nós estamos ali para doar de nós e sabendo que a espiritualidade é que recolhe da natureza aquelas energias que vão se juntar às nossas e fazer a doação para aquela pessoa. A espiritualidade superior, ela não dá mais para quem tem mais merecimento e menos para quem não tem. Ela não age assim. Ela dá da mesma forma para todos. Agora, existe a diferença. Aqueles moralmente mais elevados, eles que agem certo, que agem com amor, que agem com compaixão, que agem com empatia, eles são mais beneficiados. Por quê? Porque eles estão abertos, porque eles estão realizando a tarefa deles no mundo. Então, aquilo aumenta a energia, lhes dá mais saúde, mais bem-estar, mais estímulo para viver, embora tenham muitos problemas, muitas dificuldades, muitas dores. Nós vemos a vida de Chico Xavier, que foi pautada pelo sofrimento desde a infância, com variadas doenças, e ele nunca desanimou, sempre foi abastecido pelas vibrações superiores dos seus mentores. Jesus. Por quê? Porque ele era um homem devotado ao bem, apegado, distante da vaidade, distante de todas essas questões que a gente está conversando aqui.
Então, essa energia do bem que emanava dele era ampliada pela espiritualidade que o sustentava nas diversas situações em que ele sofreu. Porque ele também sofreu obsessão, ele também sofreu variadas questões, não é? Ele, certa vez, esteve com aquele Arigó e que ele disse ao Chico que ele, em 2 tempos, ele operava a vista dele e botava ele bom. Nós não sabemos de nenhuma notícia que o Chico Xavier tenha buscado um tratamento diferente do que o tratamento feito pela medicina da Terra para curar-se dos males físicos, né? Porque ele já estava sendo atendido pela espiritualidade. Então, ele responde ao Zé Arigó com muita humildade, agradece e diz a ele, não, eu prefiro ficar com esse problema, se você me tirar, eu sou uma pessoa imperfeita, vai aparecer outro, diferente. E com esse eu já estou acostumada. Então, esse é o exemplo que tem que ficar para nós, né? Nós estamos aqui nesse nosso encontro de todos os sábados. A espiritualidade está presente. Junto a nós, em nossos lares, estão aqueles que são os nossos mentores, nos ajudando nesse momento a pensar, a verificar, a fazer conexões com a nossa própria vida para que a gente melhore, para que a gente aprenda a desculpar, para que a gente aprenda a perdoar, para que a gente aprenda a amar, porque foi isso que nós viemos fazer aqui na Terra, amar. Então, nós estamos recebendo um passe nesse momento, nós estamos recebendo um passe. São as irradiações amorosas do alto, que vêm em nossa direção. Por quê? Porque a nossa intenção é de aprender. A nossa intenção é de realizar o nosso melhor. Não para que os outros saibam ou vejam, mas para que a gente se sinta bem com a nossa consciência. Para que a gente saiba que o nosso dever está sendo cumprido. Eu estou realizando um aprendizado. Estou tentando, com todas as formas e maneiras, colocar esse aprendizado em prática. Me ajude, Senhor. É isso que nós estamos falando aqui. Me ajude, Senhor, para que eu consiga, para que eu supere, para que eu caminhe junto àqueles que colocaste na minha vida e que às vezes eu não entendo. Então, essas circunstâncias, essas situações todas nos auxiliam. E é através desse despertar íntimo que o Espiritismo nos dá, através dos seus ensinamentos, que nós vamos chegar lá. Quando nós nos recolhemos na nossa casa e fazemos a nossa prece, ao deitar ou acordar, ou em qualquer hora do dia, ou quantas vezes nós temos o hábito de fazê-lo, ou que seja apenas uma vez, aqueles nossos irmãos maiores que estão identificados conosco, que estão comprometidos com a nossa encarnação, estão vibrando conosco para que nos acalmemos, para que tenhamos tranquilidade nos sofrimentos que temos passado, nas batalhas que temos travado. Eles estão conosco. Estão conosco aqui, nesse instante, atuando em nós, dissipando toda a desorganização, toda a desarmonia que há em nosso lar, agindo em cada componente, trabalhando até a atmosfera espiritual, aqueles irmãozinhos que possam estar no nosso lar, que estão perdidos por aí e que chegaram até nós, por alguma razão, para que eles sejam atendidos. Então, esse momento é um momento de luz. Estamos todos recebendo as vibrações do alto para nos fortalecer, para nos esclarecer, para abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos realizar tudo aquilo que nós prometemos, para que nos dê força, coragem e determinação. Então, ele continua.
Valéria, você sabe, como somos assistidos, né? Como somos amparados. A próxima pergunta foi exatamente a página inicial do meu culto no lar na última terça-feira. A próxima pergunta que você vai ler. Realmente, como nós somos assistidos, como a gente tem que prestar atenção, né? Nas respostas que nos chegam, no auxílio. Assim, o que você vai ler foi justamente a página que chegou para mim essa semana, que a minha, assim, quando eu comecei o Evangelho, a minha semana foi bastante assim agitada. Coisas assim não muito agradáveis me aconteceram. Então, você falou isso agora, e eu estou aqui prestando atenção, falei, gente, não é que a gente está sempre acompanhado dos amigos espirituais, principalmente, né? Com muito certeza, lindo. Às vezes a gente Muito pensa lindo. que vai receber uma coisa assim diferente, né? Uma mensagem, alguma intuição, e às vezes vem através de uma outra pessoa, né? Que fala, que encontra com você, que fala com você, que liga para você, ou como esse momento aqui, né? E que nos fala, né? A intimidade, né? Então, como pretender proteção para o lar contra as forças negativas se em casa impera o vício e a falta de respeito entre os familiares? Isso é uma verdade, né? Nós temos que trabalhar isso, né? Trabalhar isso dentro do nosso lar. Porque o lar é o primeiro núcleo, é o núcleo onde afetos e desafetos estão presentes. Então, nós temos que trabalhar isso muito, porque, independente da nossa vontade, as coisas acontecem, né? E nós temos que ter o equilíbrio para poder não aumentar o calor do momento, né? Mas também precisamos ter a harmonia necessária para falar aquilo ou colocar aquilo que é necessário, para não deixar passar sem ter feito nenhuma alusão ao que aconteceu. Às vezes, as questões podem ser colocadas após, né? Não no exato momento, porque às vezes nem é indicado o exato momento. As pessoas, às vezes, não estão em condições de compreender. Então, nós esperamos aquele momento certo, que a espiritualidade sempre nos indica, para ter aquele diálogo fraterno, né? E orar muito e trabalhar com perseverança, porque essa é a nossa tarefa, é a nossa missão. A questão da semana passada é a missão, né? Todos nós temos missão, e temos missão no lar, principalmente, né? Podemos ter até outras, mas no lar todos temos. De que forma posso desejar que meus caminhos se abram se meus pensamentos estão fechados na falta de confiança em mim e em Deus? Também acho que já, mais ou menos, a gente falou, né? A gente precisa se amar, né? A gente precisa confiar na gente, que a gente é capaz, que a gente tem condições. Porque se Deus nos colocou naquele momento, naquela situação, naquela circunstância, é porque eu tenho condição e devo realizar algo em prol do bem-estar, do equilíbrio, enfim. Então, eu preciso aprender a ter confiança em mim, a saber que eu sou capaz. E a gente valorizar a oportunidade da encarnação. Deus nos criou com a destinação da felicidade e da perfeição relativa. Então, este é o nosso propósito, é guiar os nossos passos sempre nessa direção, buscando em Deus a nossa força
E através dele nós conseguiremos saber e construir dentro de nós essa valorização íntima. Porque todos nós somos peças importantes de Deus no mundo para a transformação do mundo, a começar por nós mesmos. Então, quando nós percebemos que nós não somos aquela pessoa mais importante que as outras, mas somos uma peça como outras milhares, bilhares de pessoas que estão no mundo com o mesmo propósito, com a mesma destinação, nós buscamos a humildade que deve existir em nosso coração e trabalhamos para fortalecer isso em nós, valorizando a pessoa que somos pelos atos, pelos sentimentos, pelo propósito que nos move na vida, e não pelo aquilo que adquirimos, pelo poder que temos, poder temporário, né, que temos, mas sim por aquilo que somos, que estamos construindo dentro de nós, em matéria de amor, de paz, de sabedoria. E aqui vem outra questão que ele faz para a gente, aí mais questão mesmo para a gente refletir, né? De que forma posso desejar que meus caminhos se abram se meus pensamentos estão fechados na falta... Não, esse já falamos, na falta de confiança em mim e em Deus. De que nos adianta consultar os astros se não fazemos brilhar a estrela dos nossos talentos? Né? Todos nós trouxemos talentos, temos que multiplicá-los. Há 1000 formas de fazê-lo. Todos podemos fazer, cada um a seu modo, né? Mas viemos para multiplicá-los. As companhias espirituais e as energias que nos circundam são atraídas pela forma de agir, pensar e falar. Atração é a ideia central que não podemos perder de vista. A toda hora estamos atraindo energias e espíritos de conformidade com o nosso padrão de comportamento. A atração se rege pela lei da afinidade, ou seja, os semelhantes se atraem e os opostos se repelem. É fato, né? E é isso que devemos ter em mente. A regra elementar é a de que o bem atrai o bem, repelindo o mal, e que o mal atrai o mal, afastando o bem. Somos uma poderosa usina de forças, atraindo e repelindo vibrações e companhias espirituais, de acordo com a qualidade da nossa energia, a qual é determinada pela maneira como agimos, falamos e pensamos. Eu faço a minha energia e esta, como um poderoso imã, vai ao encontro de tudo o que se lhe assemelha. É por tal razão que André Luiz pede que reparemos mais em nós mesmos do que na interferência espiritual negativa que possa nos atingir. Não podemos ficar preocupados com o ladrão. Precisamos, sim, trancar as portas para que ele não tenha acesso à nossa casa, principalmente à nossa casa mental. Se conseguirmos erradicar o mal em nós, estaremos cortando os fios que nos ligam às más influências espirituais. Se conseguirmos erradicar o mal em nós, estaremos cortando os fios que nos ligam às más influências espirituais. Libertar-se de uma perturbação espiritual implica em cortarmos nossos vínculos com as sombras. As sombras exteriores se ligam pelas sombras interiores. O que me liga a um espírito maldoso é a maldade que alimenta as minhas atitudes e as minhas intenções. O que me une a um espírito vingativo é a minha resistência em perdoar. O que me prende a um espírito triste é a tristeza que cultivo em meu coração.
O que me faz atrair energias negativas é a negatividade do meu modo de pensar, de falar, de agir. Allan Kardec, o codificador, afirma que, se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Porque eles desencarnam e ficam ao redor da Terra. E poderíamos completar: se não existisse algum ponto de maldade em nós, não haveria espíritos maus ao redor de nós. Devemos, portanto, observar a nós mesmos para identificar por quais pontos as más influências estão se ligando a nós. Com absoluta certeza, as nossas imperfeições morais são os pontos de contato. Melhor técnica para se afastar um mau espírito é o homem se tornar um espírito bom. Para que possamos reparar melhor em nós mesmos, o espírito Sheila, através do Chico, oferece-nos uma lista de 10 sinais de alarme, indicando em quais momentos nos aproximamos de uma perturbação espiritual. Vamos anotar. Quando entramos na faixa da impaciência. Quando acreditamos que a nossa dor é a maior. Quando passamos a ver ingratidão nos amigos. Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros. Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa. Quando reclamamos apreço e reconhecimento. Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo. Quando passamos o dia a exigir esforço alheio, sem prestar o mais leve serviço. Quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool ou do entorpecente. Quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Então, esses são sinais fortes para nós. Vamos meditar nesses pontos, refletir que, através deles, poderemos mergulhar num padrão de energias negativas que trarão embaraços à nossa vida. E se já nos sentimos ligados a essas forças perturbadoras da nossa paz, procuremos o socorro espiritual no templo da nossa fé, mas guardando a certeza de que precisamos paralelamente extinguir as labaredas das inclinações infelizes. Afinal de contas, como afirmava Chico Xavier, não adianta o diabo assoprar onde não há brasas. Eu acho que ficou bem entendido, né? Ficou Muito bem entendido, bem fortalecido em nós essas advertências, né? Com certeza. Eu estava aqui, Valéria, pensando, né? Pouco inteligente também da nossa parte, né? A gente ficar remoendo determinadas coisas, né? Coisas negativas, né? Eu essa semana tive não estou ainda com questões para serem resolvidas que me vissem de forma inesperada. Eu fiquei muito aborrecida, então eu tive gastrite, eu tive insônia, eu tive tanta coisa. Olha que coisa pouco inteligente, né? Se eu fosse, né? Se eu simplesmente buscasse afastar tudo isso só através de oração,
através de um pensamento bom, contínuo não, mas de vez em quando aquela volta e volta aborrecida, mas, sabe, coisa, por que isso? Aqueles questionamentos que a gente tem, né? Porque Acontece, na realidade... acontece com todos nós, né? São, às vezes, também muitas preocupações que nós temos, né? Preocupações até com a própria pessoa que possa estar envolvida na situação, e a gente, às vezes, sente que podia ser diferente, né? E aí, às vezes, a gente se irrita, porque ainda nos falta entendimento, né? Para compreender que cada um tem um tempo, né? Cada um é de um Mas a gente jeito. se prejudica. Sim. Mas a gente se prejudica, né? Assim, a minha gastrite, que estava quietinha lá, essa semana ela se manifestou, né? Algumas existe uma coisa que é detonada dentro de nós, né? E então esses impactos, essas questões que ocorrem conosco, às vezes proporcionam um desconforto, né? Algo que venha se apresentar no físico, que não é um aspecto isolado, né? São várias situações e circunstâncias que culminam com algum acontecimento e que nos abala mais, mas que esse processo nosso de sentir no físico, ele não é causado apenas por uma coisa, por um acontecimento, mas por um grupo de acontecimentos que nós vamos lidando sem lidar bem. Então, vamos, às vezes, deixando ficar ali, esquecidinhos, né? Botamos um pano em cima e fingimos que não vemos. E aí, de repente, acontece uma coisa maior e que detona realmente até que a gente não fica muito bem. Mas o importante é a gente saber que a gente está procurando estar bem, a gente está procurando melhorar, todos nós. Todos nós somos suscetíveis disso, todos nós passamos por isso. Há dias em que passamos situações penosas e o nosso corpo se abala com isso também, porque os nossos sentimentos foram abalados, não é? Não quer dizer que a gente tenha razão ou não tenha razão, não é essa a questão. A questão é de como a gente sente, de como a gente recebe as notícias, né? As situações. Há muito sofrimento, há uma atmosfera muito negativa nos envolvendo a todos, né? Pressionando a todos nós. E é muito difícil fugir de tudo isso. Não é impossível. Nós temos as armas para saber enfrentar. É preciso que a gente esteja sempre atento, né? Aquela questão do Livro dos Espíritos, 459, que diz, né? Que são os espíritos muito mais que vos influenciam do que podeis imaginar. Eles vos influenciam muito mais do que podeis imaginar, né? E aí a gente pode colocar os espíritos como os espíritos desencarnados e os espíritos também encarnados, que também nos influenciam, porque quando chegam com situações opostas, situações gritantes aos nossos olhos, aquilo nos incomoda. Nós ficamos, às vezes, até indignados de ver determinadas situações. Pode ser com nossos familiares, pode ser com outras pessoas também, né, mais distanciadas de nós, mas que nos afetam, porque nós sentimos que afeta a outras pessoas. Então, o que a gente tem que guardar é essa compreensão de que cada um, a seu tempo, vai despertar. É certo que aqueles que caminham conosco, que ainda não despertaram tanto quanto a gente gostaria que tivessem despertado, assim também como nós também ainda não despertamos totalmente para aquilo que nos cabe realizar, a gente peça ajuda à espiritualidade maior, né? Que tire, falemos mesmo com eles claramente, né? Retira de mim esse desequilíbrio, essa desarmonia, né? Limpa a minha alma, né? E através de uma boa leitura, de uma boa música,
nós podemos mudar um pouco a nossa frequência vibratória e sair disso e entregar para Deus, né? Porque se a gente não tiver condições de fazer nada, ou se a pessoa que está com a situação não quiser a nossa ajuda, nós só podemos pedir a Deus que possa ajudá-los. Então, com isso, não é que a gente vai deixar de pensar, porque a nossa preocupação também com os outros, preocupação de cuidar, de dar o melhor, de pedir a Deus que as pessoas vejam o melhor para poderem aproveitar o melhor da vida, também nos toca, nos abala. Então, o que nós não devemos fazer, de modo algum, é entrar em conflito com a pessoa, né? A pessoa pode até entrar em conflito conosco, mas nós não devemos entrar em conflito com ela. E aí nós vamos nos proteger do mal, porque não teremos ódio, não teremos rancor, não teremos mágoa, que são os aspectos, os ímãs que fazem colar em nós as vibrações negativas, né? Sombrias. Então, nós podemos enxergar os fatos, discordar até, não sabemos se devemos falar ou não, a situação no momento é que vai dizer, mas não devemos nos misturar a isso, para que sintamos menos, né, essas questões mais graves, buscando sempre compreender, perdoar, né? Porque a gente não pode esquecer, embora a gente esteja muito distante, muito, 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 muito distante do nosso modelo guia. Foi isso que ele disse quando estava sendo crucificado. Perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, nós ainda não sabemos o que fazemos perfeitamente, mas há outros que ainda não sabem nada do que fazem. Então, vamos orar por eles, pedindo que eles despertem, entregando a Deus tudo aquilo que nós não podemos fazer, porque não temos condições de fazer, mas a espiritualidade maior tem. Então, confiemos nisso e sigamos em frente, né? Dissolvendo esses nozinhos e orando, pedindo a Deus, aos nossos mentores, aos nossos guias amorosos, que tragam para nós essas bênçãos, né? Que nós precisamos tanto. Então, vamos encerrar nosso momento hoje. Quem gostaria de fazer a nossa prece final? Quer fazer, Glória? Eu faço. Para agradecer, né, mais uma vez esse encontro, essa nossa força, esse nosso esforço, força para chegar até aqui. Porque tem momentos que a gente até, sabe, vacila por questões, né, que nos envolvem, que nos contrariam, que nos aborrecem. Mas eu não posso agradecer. Agradecer a Deus, a Jesus, a esses guias amorosos que, comprovadamente, cada vez mais a gente tem a certeza de que estão sempre nos assistindo, nos amparando, e nós só podemos agradecer a todos eles, a esses guias da nossa querida cabana, a nossos mentores, nossos guardiões, protetores, por permitir mais uma vez esse encontro de luz que vem nos trazendo esclarecimento, que vem nos acomodando o espírito, o coração, que vem nos trazendo cada vez um pouco de compreensão, e nós vamos tendo força para seguir, né? Seguir, para caminhar, mesmo diante de tantos desafios, porque estamos
apresentados neste momento no planeta. Né? Então, assim, agradeço esse momento de estarmos juntos, pedindo por todos os nossos irmãos, por todos os nossos amigos, presentes, ausentes, encarnados, desencarnados, que todos nós sejamos assistidos, amparados, que nós nos coloquemos em condições de estarmos recebendo, sem estarmos atentos às mensagens que nos chegam, esse carinho, né, espiritual que nós recebemos sempre. Que Deus nos ampare, Jesus conosco, Maria Santíssima nos envolvendo no seu sagrado manto maternal, para que nós possamos ter força para prosseguir na caminhada. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, pessoal. Obrigada pela presença. E a gente continue assim, bem unido, bem fortalecido, tentando aí, né? Criar um ambiente espiritual no nosso lar, para que facilite a construção, né, daquilo que nós viemos realizar. Que Deus nos abençoe, nos dê ânimo firme, porque precisamos todos, né? Todos estamos nessa temporada de provas e de testemunhos, né, na Terra, né? Então devemos merecer, né? Tudo isso que nós estamos passando, né? E agradecer, né? Por termos a oportunidade de estarmos nesse momento, né? Não sabemos a razão, mas sabemos de uma coisa, precisamos. Então, vamos aproveitar, né? Dissolvendo as nossas dificuldades, as dificuldades que todos nós temos, Glória, todos temos. Todos passamos por isso, né? Então, isso que você passou, sentiu essa semana, é algo que todos nós temos, passamos também, não é? Uns mais, outros menos. Às vezes existem épocas mais difíceis, outras épocas mais fáceis. E você já passou tanta coisa, já superou tanta coisa, não é? E isso também já foi superado. Então, olha, eu quero mandar um beijo de alguém que mandou um beijo para você, para a Jane, que é a Gislane. É? Que bom. Ela está com Covid. Estava conversando com ela. Eu pedi a Jane para colocá-la no nosso grupo. E aí hoje ela conseguiu falar um pouco melhor, tossindo menos. Aí eu falei, olha, o pessoal perguntando por você. Eles lembram de mim? Eu falei, claro que lembro. Manda um beijo para a Valéria. Manda um beijo para ela. Diz a ela quando quiser para ela aparecer. Passa para ela o link. Quando ela quiser aparecer, será uma alegria. E melhoras para ela, dá notícias dela. Tá? Estamos torcendo, né? Estamos torcendo, com certeza. Graças a Deus. Então tá, foi uma boa notícia saber dela e que ela continue melhorando. Um beijo, gente. Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus. A Jane está falando, mas o microfone está fechado. Fala, Jane. Eu não vi, não. Não, o microfone está fechado. O microfone está fechado. Está fechado, ó. Fala para... Olha, ela está falando toda hora. Tem que ir lá embaixo. Mas ela está ouvindo. Você não está ouvindo, Jane? Tá. Enquanto nós estávamos aqui conversando, pulou aqui uma fotozinha aqui de uma mensagem do Amaury, não sei o que é. Deve ser alguma palavra.
Ativão mudo. Agora está falando. Fala. Fala que é para a gente Eu encerrar. falei que a gente tem que mandar um beijo para a Liá também, a sobrinhazinha da Glória que nasceu. Linda. Linda. Liá. Muito Ela bem. mandou a fotinha. Depois manda outra para a gente ver. Tadinha, ela chegou toda arranhadinha. Demorou para nascer, mas agora arranhadinhos já passaram, já está com o rostinho limpo. Graças Depois a eu vou Deus, né? mandar. Manda sim. Manda. Bom, olha, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tá uma boa semana. Vamos continuar nos Que assim cuidando. seja. Boa semana a todos. Para os familiares Obrigada. também. Boa semana. Muito Boa obrigada. Abraços a todos. Boa noite. Obrigado, Valéria. Abraço. Obrigada. Vocês, Valéria. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Boa Obrigada. noite. Tchau. A página gente. de hoje foi bem oportuna. Foi ótimo. Foi. Hein? Bem oportuna. Para mim também foi ótima. Foi maravilhoso. Achei que eu já li há Nos muito tempo esse fortalecer. livro. Já tem muito Para tempo. nos fortalecer. Precisamos nos É fortalecer. verdade. Tempo Precisamos pouco. mesmo. Bem oportuna para o momento, que a gente tem que focar. É. Para não se É envolver. isso. Não se perder, porque nós estamos numa tempestade, né? Nós estamos num momento de tempestade. Se a gente não focar, como a Jane Vai se falou, molhar muito, a gente vai sofrer muito. Então, a gente tem que focar. É difícil, mas é o que a gente tem que fazer. difícil. Que Deus nos Foi bom ajude. o alerta. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, Obrigada. querida. Lélia, tá Boa semana a gostando? Meu anjo. Semana. Obrigada. Tchau, Maria. Jorge. Tchau. Beijo para vocês todos. Obrigada. Bom fim de semana. Eu também. Tchau. Tchau. Tchau.